Olá, eu sou a Regiane do Papo Educador e a gente está aqui para mais um Papo de Quinta. Olá, bom dia. Eu sou a Bruna, do Papo Educador também. Oi, bom dia. Eu sou a Luciana, também do Papo Educador, e hoje o nosso convidado é o Cristiano Almeida, psicólogo clínico e psicopedagogo. Tudo bem, Cristiano? Olá, tudo bem? Prazer participar desse retângulo do Papo Educador. Assisti aos outros programas e gostei muito de acompanhar a Simone, artista, a arte, escola, eu acho que tem um jogo muito bonito. E foi muito bacana ouvir o Josué. A gente escuta tão pouco homem na educação, então foi rico para mim poder acompanhá-lo. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, nesse papo de hoje, sobre essas questões de finitude, da suspensão da vida, que a gente está com a vida meio suspensa nesse período de pandemia, a educação enlouquecida querendo manter o currículo, querendo manter a rotina. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas questões. Uhum. São pontos muito importantes, né? A finitude, suspensão de futuro e também vazio ou angústia, esse mal-estar que a gente está vivendo. Vejam, antes da pandemia, antes da gente entrar em quarentena, a gente vivia quase que sem limites, né? Uma espécie de sem borda, não havia não, a gente estava no imperativo, tudo é possível, de que se você não está conseguindo algo é porque você não está pensando positivamente o suficiente. A gente não tinha espaço para trabalhar questões internas, o vazio, por exemplo, era sempre ocupado por alguma coisa. Finitude, a morte, a gente não falava de morte, a gente parece que deixou de lembrar de que a gente vai morrer um dia, por exemplo. Se a gente falasse, inclusive, possível que alguém pudesse nos indicar para um psiquiatra, ou alguma coisa assim. E vivíamos no futuro, não que isso fosse algum tipo de garantia, né? Mas a gente estava sempre rodando a nossa roda para um futuro. Veio a pandemia, estamos em quarentena, e como ficam essas três coisas, né? Do nada, a gente se depara com um vazio, com a finitude e com a suspensão de futuro, certo? Um lugar onde a gente não deixava aparecer, hoje ele aparece a todo momento, que é esse vazio. Nas primeiras semanas, menos, a gente continuou performando ou produzindo em casa de forma um tanto quanto continuando aquele mito do Narciso e tentando rodar a nossa roda do Sísifo, a nossa pedra dentro de casa. Inclusive, eu fiquei preocupado, eu gosto muito de yoga, mas eu entrava no meu Facebook e tinha 30, 40 pessoas com fotos praticando yoga, com posições um tanto quanto estranhas. Eu fiquei preocupado, será que essas pessoas vão se machucar? Enfim, ainda tentamos tamponar o vazio no início da quarentena. Mais de 2 meses isso não é mais possível. E a quarentena, conforme as semanas elas estão passando, a gente vê comportamentos diferentes, né? Cada um vai lidando com o vazio de uma forma, ok? E a morte, a finitude, como ela foi tirada do nosso discurso, ela entra e atravessa com tudo, né? Como que a gente vai conseguir lidar com isso agora? Cada um tentando a sua alquimia pessoal, mas isso é inegável os impactos psíquicos disso, e eu acho importante falar um pouco sobre essa nossa posição, sobre o que é possível fazer em tempos pandêmicos. Eu acho que, para mim, por exemplo, no início dessa quarentena, pegou muito a questão de assim, eu tô em casa, então eu tô com tempo livre, já economizei ali, tentava pensar racionalmente, já economizei o tempo do trajeto que eu tinha até o trabalho, então já é
um tempo que eu tenho a mais para produzir alguma coisa. Eu estou me cansando menos fazendo tal coisa, então era uma necessidade de produzir, uma cobrança por produtividade assim muito grande. Percebi que não só comigo aconteceu, mas com a maioria das pessoas, e eu não consegui desde o início de tudo isso produzir 1/10 do que eu costumava produzir na vida maluca que a gente tinha ali na rotina. E acho que foi um ponto das pessoas que eu conversei, assim, muito... que pegou muito essa questão da produtividade. E para a educação, eu acho que ainda está pegando. Porque as secretarias de educação, as escolas, enfim, todo mundo quer que isso continue acontecendo. Que os alunos sejam produtivos. Ai, não vamos perder o ano. Mas o que é perder esse ano, né? Como é que a gente, em termos de conteúdo, em termos de objetivo, como é que a gente está olhando esse currículo? Como é que a gente está olhando isso? Queria que você falasse um pouquinho dessa necessidade de produtividade, dessa suspensão de futuro que você comentou, com essa necessidade de produtividade constante que a gente tem. Uhum. A gente se inscreveu numa lógica neoliberal, né? Como que é essa lógica? Não temos mais patrão, a gente é empreendedor de si mesmo e a gente tem se explorado muito mais do que os nossos patrões, né? Então, nessa lógica, se você não estiver produzindo, você não está vivendo, né? Vida e produção, elas ficaram coladas ou na mesma via. Então, veja a tua pergunta, ela é muito importante. Perder ano, certo? Perder o ano, a produção, ok, às vezes a gente perde de vista que hoje, a gente está gravando na segunda-feira, mais de 20 mil mortos, sabe? Pensar em produção é algo muito um espelho do que a gente está vivendo, né? Mais de 20 mil pessoas morreram e a gente está aqui trabalhando a questão da produção. Eu acredito que são medidas emergenciais, certo? É fazer o que é possível fazer. Proporcionar aos alunos, proporcionar um serviço dentro do que é possível hoje, que a gente está no imperativo do não. E dentro desse imperativo, o que a gente pode fazer? O que a gente pode proporcionar no nosso trabalho? Mas não numa lógica de, tudo bem, Regiane, você produziu 10%, 20%, 30%, ok, todos nós somos afetados pela pandemia, né? Psicologicamente, todos nós estamos infectados. Então, o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai se posicionar nesse momento? Chegou a hora da gente descansar um pouquinho o cavalo galopante da produção, do neoliberalismo. Vamos dar espaço para o não saber, vamos dar espaço para o nosso lado tão precário, nosso lado tão humano, que está muito mais no vazio, na finitude, do que na produção. Sobre essa questão das 20 mil vidas perdidas nesse período, ainda relacionado à educação, sobre isso, eu conversava com uma professora amiga minha essa semana, que falava exatamente disso, que ela estava abalada enquanto educadora, porque ela estava sendo cobrada por oferecer algumas coisas aos alunos que ela não achava que cabia nesse momento, mas ela tinha que fazer isso para justificar o salário dela. E ela falou, como é que eu vou conversar com os meus alunos sobre brincadeiras e resgate de brincadeiras dos familiares se eu nem sei se os familiares deles estão vivos? Quando boa parte deles perdeu alguém e provavelmente não sabe lidar com isso e não tem com quem conversar. E eu, que na educação infantil estaria conversando, lidando com isso na sala de aula, agora, nesse modelo à distância, não posso tocar nesses assuntos, porque eu não estou lá para ver, para amparar. Então, a escola, como não sabe lidar com essas questões, se omite delas. E como é que a gente pode tentar lidar com essas questões à distância? Se eu não estou lá para dar colo, para acolher esse meu aluno, para amparar essa família, mas sem ignorar que esses fatos estão lá. Uhum. Essa pergunta tem vários pontos que a gente
pode pensar. Veja, abalados, né? Abalados, se alguém não estiver sentindo medo, angústia, se alguém não estiver abalado com o que a gente está passando, é bom que procure um psicólogo, porque isso é impossível, não? E a cobrança, momento da gente rever alguns pactos sociais, a gente precisa estabelecer novos pactos, uma nova consciência. Eu sei que às vezes as pessoas estão impossibilitadas para isso, mas é hora de discutir, é hora de se colocar. Não dá para fazer trabalhos impossíveis e a gente precisa aprender, pelo menos agora, isso. Resgate das brincadeiras e morte. Eu acho importante para vocês oferecerem uma espécie de ponte, uma espécie de escuta para isso. Porque essas crianças, eu não tenho dúvida de que elas desejam falar. Porque o que está acontecendo agora é inédito. O que significa essa palavra? Inédito, inedito, ainda não dito. Se eu pudesse fazer uma sugestão para vocês, seria essa: escutem essas crianças. É muito mais importante do que tentar fazer a transposição das aulas online, tentar colocar conteúdo, que essas pessoas estão vendo gente morrer fora da casa delas. Então, escutar essa criança, fazer essa ponte. Quando eu falo fazer essa ponte, ajudar as crianças a uma espécie de simbolização do que está acontecendo. Eu acredito que é o mais importante para agora. Educação também é transmissão. Eu acho que esse é o papel que vocês deveriam sustentar, elaborar e transmitir através da escuta, através da ponte, que possa existir essa simbolização. Colocar em narrativa o que está acontecendo é deixar de ser inédito. Cristiano, uma das coisas que os educadores têm, das inquietações que os educadores têm nos dito, que nós também pudemos participar assim, de algumas coisas, é aquela história de continuar com o conteúdo independente do que está acontecendo, assim, sem assimilar o cotidiano, sem assimilar, como você disse, essas crianças precisam ser ouvidas. Uhum. Então, além de não dar essa escuta, os educadores também querem continuar com o conteúdo, continuar como se esse momento não fosse único. E aí o que me preocupa também é o lado do educador de ter que se fingir num mundo paralelo, de ter que estar num mundo paralelo, ensinando um conteúdo paralelo e se fazendo como a educadora que a Regi acabou de, a colega que a Regi acabou de citar. Estou continuando como se nada tivesse acontecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que fica a questão desse educador também, de como ele sair também desse mundo paralelo para ele. Uhum. Esse mundo paralelo, na realidade, a gente já se encontrava nele, né? A gente já estava numa espécie de bolha onde não existia, onde existia uma positividade tóxica, a gente não podia pensar sobre coisas outras que não positivo. Isso já era um mundo paralelo à subjetivação. Continuar nessa engrenagem, eu acho que a gente vai perder a oportunidade desse momento, que é sair um pouco dessa bolha, que é olhar o trabalho de uma outra forma. Não é fácil, vocês estão tendo que trocar a roda do carro andando, certo? É muito difícil fazer esse novo trabalho. Agora, continuar o conteúdo, né? Eu vejo os educadores que querem continuar como se nada tivesse acontecendo uma defesa. Isso é uma forma de negar, um negacionismo do que está acontecendo. Agora, essa defesa, enquanto estiver na casa dele, tudo bem, ele pode agir assim. Agora, da mesma forma que sair sem a máscara, eu estou correndo mais risco de contaminar uma outra pessoa do que ser contaminado, eu acho que negar e continuar nessa bolha, a gente vai estar atrapalhando os nossos alunos, os nossos parceiros da mesma forma. Então, é um convite, é um terreno hoje
fértil para novas elaborações. E a gente precisa tentar fazer isso. Acho que negar, viver numa bolha agora vai ser só prejudicial ao que está acontecendo. E outra coisa, até quando, né? As pessoas talvez ainda não tenham percebido que não vai voltar ao normal, que é impossível voltar àquele normal. Hoje mesmo estava conversando com um amigo, professor, e ele disse sobre as aulas online, tudo bem que ele é professor universitário, mas ele disse, Cristiano, os alunos estão participando mais, ok? Então, a gente não sabe qual vai ser o resultado disso. A gente já estava migrando para EAD, a gente já estava passando por essa transformação. E agora, né? Como que a gente vai se haver com isso? É muito importante. Essa bolha não existe mais. Essa bolha vem da fantasia. Então, não vamos voltar ao que era normal e a gente precisa se haver com isso. Então, um novo estado de consciência precisa surgir nesse momento, senão a gente vai ficar nos nossos moinhos de vento para se defender de coisas outras. E a educação não merece, não. Eu gosto, assim, de pensar também, né, quando a gente, assim, tratando de contexto, né, de permanecer naquilo que já vinha daquele jeito, né, a gente já tinha um roteiro para seguir, de repente muda o cenário e a gente tenta seguir o mesmo roteiro, né, e a gente não consegue, né, eu acho que os professores devem estar com essa angústia também, de tentar seguir o mesmo roteiro, mas as crianças não estão sendo as mesmas, né, elas têm, eu vejo pelos meus filhos e pelos filhos de amigas, o que a gente conversa, que, por exemplo, eles estão na frente do computador, mas eles estão pulando, eles estão querendo falar no chat, eles abrem o microfone, eles querem mostrar o cachorro, o gato que eles têm, né? O meu filho mesmo me puxa e fala, mãe, mostra que você tá aqui junto, né? Então, que eu acho que esse começo está um pouquinho complicado, mas que se a gente se abrir para o contexto, dá para ficar rico, né, Cris? Uhum. Dá para a gente pegar esse contexto, família, esse cenário que eles estão mesmo dentro de casa e talvez explorar, né? Para que tudo não fique, para que tudo fique menos dolorido, né? Se a gente pode dizer assim, não sei. Uhum. A gente pode, eu acho que maravilhoso, essa possibilidade é maravilhosa. Bruna, antes de falar um pouco dela, a gente não pode esquecer das nossas diferenças sociais, né? E muitas crianças não têm nem lugar em casa, não têm uma conexão para participar disso. Então, a pandemia também tira um véu que a gente estava usando, achando que as pessoas não sofrem como a gente, não sofrem de modos diferentes. Então, tem crianças que não têm condição nenhuma de participar desse estudo online. Para quem é possível, né, estar junto à criança é muito importante. Isso, pais ou quem estiver próximo. Porque o mais prejudicado desse formato aqui é a criança. Certo? Não dá para brincar de pega-pega aqui. E se a gente perder hoje as crianças para esses dispositivos, que é de uma ordem um tanto quanto binária, não tem um entre, né? Eu acho curiosa a associação que alguns pais me fazem. A criança de 3, o meu filho tem 3, 4 anos e ele já sabe mexer no celular, no iPad, como se isso fosse uma grande conquista. Isso aqui é tudo intuitivo, isso é muito fácil, isso não obriga a pensar, não existe um contato humano, não existe uma relação. Então, o que a gente pode oferecer para essas crianças é estar junto. Estão sendo muito prejudicadas, a educação para elas se dá muito pelo encontro, né? Para o que vocês vão transmitir, e o momento é ajudar, o momento é estar próximo nesse outro cenário, é pensar junto a esse outro cenário, se abrir para ele. É diferente? É diferente. E aí? O que a gente vai fazer? Acho que essa questão das diferenças sociais, ela acaba sendo muito gritante mesmo, e isso em todos os cenários, principalmente para as crianças da educação básica, porque estão sem esse contato com o professor, que era o que elas tinham ali de mais precioso na educação,
Mas a gente percebe que até nos nossos alunos da universidade, eu tenho alguns que me chamam e falam, Rê, eu não sei se eu vou conseguir, posso trancar a minha matrícula, porque eu não tô conseguindo, tá cheio de gente na minha casa, é um computador, eu não consigo me concentrar. Então, são diversas questões, e eu me preocupo demais, quando você fala dessa temática que você se propôs a trazer, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, dessa coisa da cobrança da produtividade, do não parar, e do quanto a gente já conversou em outros momentos sobre essa necessidade de fazer justamente o oposto, de parar, né? Esse vazio que você se propôs trazer. Qual a importância desse vazio e como é que a gente pode experienciar esse vazio nesse momento? Qual seria a importância disso para um aprendizado, talvez, e isso no meu ponto de vista, se eu experienciar hoje esse momento, me permitir o vazio de sentir, de não sentir, de tentar entender, eu acho que até quando a gente retomar as atividades no novo normal, isso vai me favorecer aos aprendizados, até para alavancar os aprendizados que eu estava tentando conseguir lá e que ficaram, de alguma forma, suspensos. Não sei, posso estar meio maluca aqui no raciocínio, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa importância de vivenciar esse vazio, de experimentar esse vazio. Uhum. Quando a gente fala dos males do vazio, né, do parar, a gente está pensando muito pelo ego, né, pela via do ego, o ego produtivo, performático, o ego que não pode parar. Mas, se a gente for pensar com a nossa forma precária, humana e limitada de ser, o vazio é o que a gente tem, né? Então, você pode passar uma vida fugindo dele, né? Tem vários tipos de drogas, tem vários tipos de atividades que você pode não se haver com esse vazio. E aí, o que acontece? A gente vai transformar esse vazio, esse mal-estar em sintoma. Em sintomas. Quais? A gente vai para psicólogo com depressão, com burnout, com ansiedade, com uma série de coisas, porque a gente não soube, a gente não deu espaço. Um dos motivos é porque a gente não deu espaço para esse vazio, ok? O que a gente está podendo fazer agora é escutar esse vazio, sentir, ver o que surge desse vazio, o que você pode escutar dele. Eu tenho um trecho de sessão que eu gostaria de compartilhar. 2 semanas depois da pandemia, um paciente meu, ele andou numa avenida que ele tem costume de andar aqui em São Paulo e disse: Cristiano, passei pela avenida tal e fiquei impressionado. Eu consegui ouvir os insetos. E repetiu: Cristiano, eu consegui ouvir os insetos. E eu perguntei: e o que eles disseram? Então, vamos escutar os nossos insetos, porque eles estão doidos para falar com a gente. Se a gente não escutar, eles vão falar para psicólogo, psiquiatra e psicanalista. Então, é uma chance, é um convite para isso. Cristiano, eu queria saber, assim, a melhor maneira, você citou muito a escuta, né? Qual a melhor maneira de eu proporcionar, assim, como família, como pais, né? Esse exercício de escuta com as crianças dentro de casa, né? Que a gente sabe também que os espaços estão reduzidos, né? Grande parte das famílias moram em apartamentos, em cômodos pequenos. A gente é uma minoria hoje em dia que mora em grandes espaços, né? Então, como fazer a escuta e como trabalhar de uma forma assim, né? Dentro de casa, no cotidiano, essa angústia da criança, né? Nesse isolamento. Uhum. A escuta tem a ver com o desejo. Só escuto o outro se eu tenho desejo de escutá-lo. A melhor maneira, Bruna, isso já cai numa ordem muito assim, tem cursos para isso, né? Cursos para a melhor maneira de escutar. Na realidade, é você que tem que sentir. Você que precisa se autorizar enquanto mãe, né? Porque tem inúmeros profissionais que nos desautorizam de uma forma absurda, né? Daqui a pouco você tem que pedir licença ou pedir desculpa por ser mãe, porque todo mundo vai falar por você. Então, o que eu pontuo, né, a sugestão da escuta,
E aí, com os seus processos internos, né, o que você pensa sobre isso? Qual seria a melhor forma de escutar o filho? O que é escutar? Você se escuta? Porque sem escutar a gente mesmo, a gente vai ter muita dificuldade de escutar o outro, né? Então, veja, na minha profissão, eu não conheço um psicólogo clínico bom que não faça análise ou que não fez análise. Por quê? Porque ele precisa aprender a se escutar antes de qualquer outra coisa, antes de uma formação em psicologia, em psicanálise ou qualquer curso que se possa fazer. Então, é o teu curso interno aí que precisa dizer isso para você. Estar junto e escutar. Como? Essa é a tarefa, a pergunta. Eu fiquei pensando em, não sei se compensa falar disso, mas falar realmente de mortes. Não é só falar de morte para as crianças, é falar de números, assim, são 20 mil. Uma criança que mal sabe contar até 100, mas está nessa realidade, ouvindo lá, são 20 mil pessoas, e não é só uma morte, são 20 mil mortes. Sim, são vidas, histórias, como a gente... Família. Lida com isso com uma criança, como a gente aborda uma criança e explica, olha, são 20 mil pessoas com histórias que a gente tem que cuidar nesse criança, momento. Né? Eu acho que não é um assunto que a gente aborde ali, essa questão então. Porque é meio desesperador até pra gente que é adulto e, em teoria, sabe processar algumas coisas. Para a criança, você vai partir do que é significativo ali para ela, da pessoa que ela conhece, da mãe do vizinho que acabou falecendo, porque tem, né? A gente tem alguém que a gente conhece que perdeu alguém próximo. Com um número desse é muito difícil que ninguém tenha sido ali num círculo. A criança ainda não sabe o que é 20 mil, mas não mentir para a criança. É narrar o que aconteceu, a morte, permitir o luto, estar junto com a criança nesse processo de luto. E não negar a verdade, não mentir, ou foi viajar, ou foi passear. Não, a gente está passando por um momento, explicar o que é pandemia, explicar o que é coronavírus, e não mentir. A criança não pode ser colocada num espaço onde ela seja privada da verdade. Não. A morte precisa ser falada para a criança. Lógico, da forma que ela vai conseguir ouvir, que ela vai conseguir escutar. E isso vai na demanda de cada um. Mas mentir, não. É importante que a criança saiba o que está acontecendo. Cristiano, como que a gente torna possível, como que a gente torna palpável para uma criança essa questão da morte? Eu acho que, além de outros espaços, de outros tempos, em específico neste tempo, que o velório, que é uma coisa mais palpável para as pessoas, é uma coisa que não está acontecendo. O enterro, que é uma coisa mais palpável, não está acontecendo. Como que a gente lida com esta situação com uma criança? Uhum. É interessante a gente pensar qual criança, porque logicamente depende da faixa etária, mas uma coisa é certa, a criança não pode ser negada, não pode negar a verdade para a criança, ela precisa saber. Agora, como vai depender de cada um, dos seus recursos internos para isso. Agora, é necessário falar sim, é necessário explicar na medida do possível, lógico, mas sem mentir, a questão da pandemia e os familiares e pessoas próximas que se morreram, enfim, que pode ser falado. O luto é muito importante. A gente não tem velório, a gente não tem enterro. O que a gente tem como um ritual para substituir? A fala. Ok? Então a gente precisa manter alguns tipos de rituais através da fala. A criança precisa ser informada. A criança precisa saber o que está acontecendo, de uma forma que ela possa escutar, logicamente, mas se a gente não está podendo cumprir esses rituais com presença física nesses locais, que seja através dos nossos dizeres. Isso é fazer história com a criança. Eu poderia dizer, faça o contrário do que a Regina Duarte preconizou, né? Quando a Regina Duarte diz: vamos enterrar, deixe os mortos enterrados, ou vocês querem abrir
os caixões, a gente quer porque os mortos e quem nos deixam as histórias, e a gente precisa dessas histórias para ser humano. A criança precisa dessas histórias, processo de humanização delas. Então, desculpa, Regina Duarte, eu rejeito essa orientação e criamos uma nova aqui. Eu vou ter que, depois dessa, encerrar agradecendo muitíssimo por esse papo, por todas essas reflexões que você nos trouxe, que eu tenho certeza que, assim como eu e provavelmente as meninas aqui também, quem está nos assistindo vai levar um tempo em casa digerindo todas essas questões que você trouxe, porque elas não são fáceis, elas não são simples, elas tocam lá no fundo, né, na maioria de nós. E acho que você trouxe coisas muito importantes, essa questão do ineditismo da situação, de não ter sido dito. E eu acho que é o momento, né? Acho que todas essas reflexões que você trouxe foram muito pertinentes. Então, muito obrigada por ter estado conosco no dia de hoje, trazer todas essas ricas reflexões para a gente. E é isso. Foi um prazer ter participado, Regiane. Vocês podem contar comigo. Sei que, se for preciso, eu também posso contar com vocês. Saio hoje um tanto quanto diferente de quando começamos esse papo, e isso é muito caro para mim. Muito obrigado. Obrigada, Cris, pelas reflexões, pelas partilhas, né? Como a gente sai diferente, né? Isso que você falou, de quando a gente inicia um papo, né? Ele toma até rumos que a gente não esperava e que enchem o coração da gente de alegria e de um novo conhecimento, né? Então, só tenho a agradecer a você. Muito obrigada pela disponibilidade e espero que todos gostem do papo que a gente preparou para vocês. Cristiano, muito obrigada por ter topado participar desse papo de quinta com a gente. E para vocês que estão assistindo, se quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui embaixo desse vídeo. Se for alguma coisa, a gente passa para o Cristiano depois. Se tiver alguma sugestão de tema, a gente faz outro papo de quinta com o Cris, que para a gente vai ser um enorme prazer. Muito obrigada mesmo, Cristiano. Obrigada. Quem quiser ouvir mais, o Cris também tá com uma série. É uma série, né, Cris, que você tá no canal da Nina Taboada, falando dessa situação da pandemia, de como lidar com sentimentos. Se quiser falar um pouquinho, a gente deixa o link do canal dela aqui também, para quem quiser acompanhar esses vídeos de vocês lá, que a gente está acompanhando e tá muito bacana. Legal. Então, Nina e eu criamos um projeto Psique na Quarentena, onde o propósito é dar espaço para algumas coisas que a gente geralmente não tem espaço para falar sobre. Então, é um momento, quarta-feira, 22 horas, toda quarta-feira, 22 horas, a gente oferece esse espaço para elaboração, né? Esse momento de sustentar e elaborar o que a gente está acontecendo, o que está acontecendo com a gente. Então, quarta-feira, 22 horas, espero vocês lá no canal da Nina, no YouTube, youtube.com/Nina Taboada. E quem quiser que eu continue alguma coisa começada aqui, pode me inscrever no meu Instagram, @imagensdocris. Vai ser um prazer continuar alguma provocação feita. E a gente foi atravessado, então vamos pela travessia, vamos nas veredas possíveis. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo a todos e até o próximo papo. E agora? Agora a gente para. Pera, deixa eu lembrar da pergunta. Luciana tá completamente maluca hoje. Não, é que eu perdi a pergunta. Deixa o Cris começar a falar, depois você encaixa a sua brisa. É porque ele parou.